Bem, sejam todos bem-vindos à nossa aula de hoje. Conforme prometemos na vez passada, hoje vamos falar do endereçamento IP. O que é que vamos ver nessa aula? Nessa aula vamos destacar 3 pontos. Primeiro, vamos classificar as redes. Segundo, vamos falar da constituição do endereço IP. E terceiro, vamos ver os detalhes que identificam ou que informam que, na verdade, esse tal endereço pertence a tal classe que vamos falar hoje, daqui a pouco. Então, vamos já começar com as classes. Na parte das classes, devemos entender que a rede é constituída, os endereços IP são constituídos por classes. Qual é a primeira classe? De forma que conseguimos ver aqui, a primeira classe é a classe A. O inicial dessas redes, da classe A, vai de 0 a 126. E na classe B, temos os iniciais 128 até 191. Na classe C, temos 192 até 223. Na classe D, vai de 224 até 239. E por último, classe E, vai de 240 até 255. Então, conseguimos notar as classificações dos endereços IP na constituição de redes de computadores. Mas para mais informações, mais detalhes, precisamos também associar esses endereços a máscara padrões. Cada endereço ou a cada classe há uma máscara padrão que identifica ou que dá mais informações sobre a rede e os dispositivos que vão pertencer a essa rede. Por isso que temos aqui na parte máscara de subrede, na classe A, conseguimos notar que há aqui 255.0.0.0, que é a máscara padrão da classe A, que informa que na classe A apenas um octeto é repartido para identificar a rede, ou um octeto é atribuído à rede, que temos aqui 255. Depois do ponto 0.0.0, esses 3 octetos negativos representam a posição ou número de dispositivos que vão alocar essa rede. Na classe B, temos 2 primeiros octetos, aliás, que pertencem à parte rede, que identifica a rede, e 2 últimos octetos representam host, ou a parte em que vamos distribuir os nossos dispositivos. Na classe C, temos 3 primeiros octetos, 255.255.255, que pertence à rede, e ponto 0 pertence a dispositivo da nossa rede. O que dizer da classe D e a classe E? A classe D é uma classe reservada para tráfegos multicast e a classe E é reservada para o uso futuro. Então, o que é que dizer da margem 127? Porque vimos que a classe A começa de 0 a 126 e a classe B começa de 128 para 191. Mas a margem 127 não foi mencionada. Será que não pertence a uma classe? Claro que sim, pertence a uma classe. Pertence à primeira classe, que é a classe A, só que essa margem foi reservada para teste da placa de rede, a placa local. O seu dispositivo local usará esse endereço 127 para os seus testes. Então, por isso, não atribuímos esse endereço a uma rede ou a qualquer dispositivo da nossa rede. Até lá, bem entendido. Agora vamos entender o segundo aspecto, que é a constituição do endereço IP. O que é que envolve a constituição? O que é que envolve um IP? O IP, conforme que vimos na primeira parte, que fala das classes, vimos que o primeiro octeto, ou os primeiros octetos, identificam a rede, e os últimos octetos identificam os dispositivos, o host. É exatamente isso que está aqui. A constituição de um endereço IP é dividido por NetID e a parte HostID. A parte NetID é exatamente aquela que vimos que identifica a rede, se é a classe A, classe B, classe C, conseguimos identificar. E a parte HostID é a parte negativa que identifica o número de dispositivos que podemos ter. Temos aqui um exemplo prático aqui da classe A, classe B e classe C. Notamos que a máscara padrão que vimos ali, 255.0.0.0, também pode ser descodificada dessa maneira. Temos aqui 1, 8 vezes, que significa 255,
Para entender, podes voltar na aula passada onde vimos como fazer a conversão binária, de decimal para binário, de binário para decimal. Exatamente terá esse valor decimal que está aqui de 255, que representando em binário vai dar 8 bits de valor 1. E seguido de 000, que são número de dispositivos que podemos alocar a esta rede. É exatamente o que temos aqui também na classe B e a classe C, que são 3 primeiros tetos para NetID e um último teto para Host ID. Exatamente e que vamos ver ali. Mas também há um detalhe, um pormenor a levar em conta. É que nessas classes todos os endereços não são usados para nossas redes locais. As nossas redes locais, dentro das nossas empresas, precisamos de ter as margens privadas, os endereços privados. É exatamente o que temos aqui na parte, margem de IP privados, que podemos usar em local, nas nossas redes. Temos aqui 10.0.0.0 até 10.255.255.254. Essa aqui é a margem a usar para os dispositivos da nossa rede local. Por que não podemos usar 1, por exemplo, o inicial 1 aqui? Não podemos usar. Não podemos usar 2, não podemos usar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e não podemos usar 11 para 255. Então, a margem a utilizar na sua empresa, em local ou na nossa empresa, sempre que vamos usar, se escolher trabalhar com a classe A, então trabalharemos com 10.0.0.0. Então, aqui podemos variar número de variações, podemos começar do 10.0.0.1 até 10.255.255.254 na última posição, sempre. Porque menos 2 endereços. Endereço de rede não poderemos usar a um dispositivo e endereço de broadcast também não poderemos usar a um dispositivo. Fiquem atentos a esse detalhe. Na classe B, podemos usar 172, aliás, ponto 16.0.0 até 172 ou 172.31.255.254. Então aqui temos aqui 172 que é reservado para privado, mas só começa a ponto 16 e termina a ponto 131. Então se usar 172.11 estás num IP público, então não é para alocar a sua rede local. Se trabalhar com 172.32, também estás fora dessa margem, estás a trabalhar com um IP público. Mas para uma rede local, trabalhar sempre com essa margem que temos aqui, essa margem, tá certo? E na classe C, trabalhamos com 192.168. Essa aqui sim é a margem da nossa rede local, que nós podemos usar em local. Se trabalhar com 1.6 ou 192.166, claro que estás a trabalhar com um IP público e não é apropriado para a rede local. Por quê? Veremos isso mais tarde, mais em frente, quando falar dos protocolos NAT, ver como funciona a internet e tudo mais. Mas até aqui conseguimos notar que os endereços IP público existem e endereço IP privado também existe. E nos privados são essas margens que temos aqui para utilizar nas nossas redes locais. Agora sim já conseguimos saber o que é o endereço IP, a sua forma de ser constituída ou a constituição do endereço IP. Vamos ver alguns detalhes que na verdade já falamos na aula passada. Na aula passada falamos exatamente dessa tabela. Vimos como converter um número decimal para binário e como converter o binário para decimal. Na verdade, é a mesma coisa com esta tabela. Esta tabela vai apenas lhe ajudar a memorizar a posição de 2, ou a posição elevada de 2, o seu valor em decimal. E se você converter aqui em decimal, há a possibilidade também de fazer essa tradução para ter o seu valor em binário. Tudo bem, caríssimo? Aqui abreviamos até aqui, né? 15 posições, que sistema de numeração decimal vai dar de 0 a 15 e sistema de numeração hexadecimal vai dar de 0 a F, que significa 16 valores, né?
contando de 1 até F são 16 posições. Mas nota assim, há uma observação. No sistema de numeração hexadecimal, o 10 já não se conta, porque são 10, são 16, mas contando vai de 0 a 9, a partir de 10 já muda, usa-se a letra A. B é a letra 11, né? Número 11 é a B, e até 15 que é F. Convertendo F significa 15. Por que aprendemos também disso? Porque em algumas aulas futuras vamos ver como que o IPv6 funciona, né? O Internet Protocol, aqui que acabamos de falar aqui, os IPs, como que ele funciona. Ele usa também os valores hexadecimal. Então precisamos também de entender isso e incluir isso na nossa aula. E também os endereços MAC dos nossos dispositivos, laptop, roteador, switch e tudo mais, trazem também alguns endereços que têm a ver com os números. Talvez vai nos complicar com o tempo, mas vamos entender que quando encontrar num dispositivo o MAC AA, que significa 1010, então podemos converter facilmente de binário 1 em sistema decimal. Então até aqui foi muito bom acompanhar essa aula. Prometo trazer mais uma outra aula construtiva nas próximas vezes, então fiquem ligados ao nosso canal. Muito obrigado, fiquem em paz.